Olá, gente. Boa tarde ainda, 5h32. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Então, 5h32 da tarde, dia 29 de 2024, né? No calendário gregoriano, né? É o que nos deram para seguir. Também eles fizeram seguir. Estamos seguindo. Para nós, ao povo israelita, está o ano 5.784. Estamos vivendo no ano 5.784. Já no gregoriano aqui, estamos vivendo 2024, não é isso? Então vamos lá. Eu vou fazer um breve relato hoje da história do povo israelita, dos judeus, em Portugal, basicamente, Espanha, talvez, adiantando se der, mas eu vou procurar ser breve também, para não ser cansativo demais, né? E, na verdade, é quase uma explicação da vinda do judeu para o Brasil e para outros lugares, como Holanda e outros países, nessa época, né? 1492 diante, 1506, né? Estava em Portugal, Península Ibérica, por ali. Então vamos começar. Esse estudo diz que temos provas arqueológicas da presença dos judeus na Península Ibérica, na época do Império Romano, século IV, né? Quarto século, o que vai se estender até o século XV, né? Então, me permitam ler alguma coisa, quando está dizendo de cabeça e cometer gafe, né? Porque as pessoas ficam sempre escrevendo e perguntando alguma coisa, uma pessoa ou outra, e a gente tem que saber o que está dizendo e ter certeza, né? Eu sei as histórias de cabeça, muitas histórias, mas eu prefiro ler e confirmar, né? Então, os judeus viveram, né, na Península Ibérica na época do Império Romano, do século IV ao século XV. Praticamente 1000 anos de convivência pacífica nesse tempo na Península Ibérica, tanto com o Império Romano, nessa época, com o posterior, o Império dos Visigodos, entendeu? Então, do século IV ao século XV, viveram uma convivência aceitável, pacífica, tanto com o Império Romano, que dominou mais tempo, como com o Império que veio dos bárbaros, os visigodos, que eram bárbaros, né? Os judeus, assim como os outros povos, viveram em paz com os dois impérios, assim como os outros povos que estavam lá, que estavam também dominados, né? A partir do século VIII, vêm os muçulmanos e com as invasões mouras, né? E depois a reconquista cristã, já no século XII, né? Durante todo esse período existia uma separação entre muçulmanos, cristãos e judeus. Durante todo esse período eles viviam, mas viviam cada um nas suas comunidades praticamente, se aturando, negociando o que era possível negociar em comum, né, entre eles, mas já havia uma separação, né? Quem estava no poder do momento é quem cobrava menos imposto para o seu povo. É bem assim, bem lógico, né? Parece injusto, mas é lógica humana, né? Se fossem os muçulmanos que estivessem no poder, um exemplo, os muçulmanos pagariam menos impostos. Se fossem os judeus, se fossem os romanos que morassem lá pagariam menos impostos. Se fosse o judeu no poder, o judeu cobraria menos impostos dos judeus. E assim, cada um beneficiando do seu, como a gente chama aqui de cartolismo, fisiologismo, né? E essas coisas, né? Aqui no Brasil, no Nordeste, fala muito assim, puxar a sardinha para o seu lado. É puxar a sardinha, você pega o peixe cru, a sardinha, puxar para o lado mais vermelho da brasa, para o seu peixe cozinhar primeiro, né? Então, no último período, os reis cristãos, a partir
de Dom Afonso Henrique aqui em Portugal, né? No Portugal. E durante esse período né, os portugueses moravam, tipo assim, numa cidade murada, tipo um condomínio murado, né, com bastante segurança, tudo, né? E de lado de fora dos muros, os cristãos portugueses moravam nessa cidade murada, nos bairros murados, no centro, tudo, aquelas belas casas, mansões, tudo murado, com segurança, com todo conforto. De lado de fora do muro, nas encostas do castelo e no vale embaixo, mais embaixo, viviam os muçulmanos, né? Nas chamadas mourarias, né? Que são os muros, e os judeus nas chamadas judiarias, né? Os judeus, assim como os mouros, se organizaram entre si, fizeram suas sinagogas nesse tempo, suas tradições e seus tribunais para suas causas, registravam naquele tempo, né? Eles tinham como poder civil sobre o povo dele, né? Registravam casamento, as suas casas registradas com documentos, documentação de nascimento, de mortes e tudo, né? E os judeus se destacavam muito, né? Porque os judeus até hoje têm uma filosofia, têm um entendimento, uma cultura, uma tradição, que os homens a partir dos 13 anos, né? Eles passam por um processo né, de avaliação de ensinamento, chamado Bar Mitzvah, porque a partir dos 13 anos ele recebe a maioridade religiosa e, consequentemente, ele se torna um adulto para o povo judeu, né? É um povo de diferente entendimento, como vocês sabem, é um povo antigo e tem seus entendimentos. E passado algum tempo, já agora da Idade Média, por aí para cá, as crianças, as meninas de 12 anos também passaram a ser tidas como, né, a maioridade né, adulta, religiosa, e também já serem tidos como pessoas adultas, né? Saber o que está fazendo e responder por si só, até em relação à própria fé. E os homens passaram pelo processo do Bar Mitzvah, né? E a mulher do Bat Mitzvah, né? Um processo, só muda uma letra, né, praticamente. E a partir dessa maioridade religiosa, eles passavam a ser responsáveis pelos seus atos. Antes, toda uma preparação, claro, eles tinham que conhecer para passar por esse processo. Eles aprendiam e conheciam já desde criança cânticos, né, rezas, matemática básica, costume, etc. E a língua hebraica, principalmente, e certamente as línguas do local em que eles estavam vivendo, né? E o que o judeu também tem um conceito com ele, é bíblico, né? Está na Torá, está nos livros judeus também, que o judeu honra a pátria em que vive. Ele sabe que é judeu, que nasceu ali, ou que veio para ali, mas a maioria nasceu, né? Você vê que é judeu alemão, judeu brasileiro, judeu português, judeu paraguai, judeu argentino, judeu americano, judeu... Primeiro judeu, né? Que é a nação do Criador, né? Que o Criador escolheu. E depois o país que ele está vivendo, que ele nasceu ou que ele veio viver. Mas ele tem que honrar essas bandeiras e honrar as leis desse país, né? Desde que as leis desse país não transgridam os mandamentos divinos, nem passe por cima do que é Deus e do que Deus ensinou toda uma vida para o povo judeu, né? Mas foi isso que aconteceu. Eles não aceitaram esse tipo de coisa, quiseram empurrar goela abaixo do judeu o cristianismo, e todas as mortes dos judeus se deu praticamente as maiores mortes, que são os grandes genocídios de milhões de judeus, se deu justamente porque isso aos poucos foi passando mais. O Livro Testamento, segundo um grande doutor aqui, o doutor Schomer, se não me engano é Michael Schomer, alemão judeu, esse dia eu peguei um estudo dele completo, ele disse: o maior disseminador do antissemitismo no mundo é um livro chamado Novo Testamento.
que o judeu mata profeta, uma grande mentira, tudo mentira, foi invenção colocada no Novo Testamento por alguém, né? Mandado por alguém, com certeza. Nunca matou profeta nenhum. O judeu entregou Cristo e levou Cristo, e o judeu matou Cristo na cruz. Grande mentira. O judeu não tinha poder nenhum no tempo dos romanos. Quem mandava eram os romanos. Se Cristo viveu, né? A história não assevera esse Cristo que Roma fala, que a Igreja Católica defende, a história não assevera, né? Tem uma referência no livro de Flávio Joséfos, que era um revolucionário judeu, mas como foi pego na revolução, ia ser morto, ele se passou para o lado romano, por isso que ele recebeu esse nome Flávio Joséfos. E ele foi induzido, né? Forçado a colocar num dos seus livros a passagem e o nascimento de Cristo em Israel, coisa que nunca aconteceu, né? Se você se apegar naquele fato anterior que eu mencionei aqui nesse comentário, de que ele, como judeu, ele sentiu fome, ele andando com os discípulos, segundo o que está escrito no Novo Testamento, sentiu fome e foi pegar uma fruta na figueira. Daí não tinha fruta. Daí ele amaldiçoou a fruta. Quer dizer, ele como Deus não sabia que não era estação de fruta, quando foi ele que criou as frutas, e foi ele que criou as estações em todo o mundo, né? Ele como Deus, ou até como segunda pessoa de Deus, né? Então ele não sabia que não era a estação da figueira, ele não sabia que um judeu, todo judeu sabia o tempo de cada fruta em Israel naquele tempo, porque os judeus viviam disso, da agricultura e de criar bicho, nada mais do que isso. Mas ele também não sabia, nem como Deus, nem como judeu, ele não sabia. Ele também não sabia que não podia amaldiçoar uma fruta, uma fruteira. O judeu não amaldiçoa nada, não é do judeu amaldiçoar. Você não vê um judeu amaldiçoando, dizer, eu amaldiçoo tal lugar, amaldiçoo tal coisa. Não é do judeu amaldiçoar ninguém. Ou abençoa, ou se cala e entrega a Hashem, entrega a Deus. Então o que acontece? Ele amaldiçoou a figueira, e a figueira no outro dia amanheceu seca. Quer dizer, se era que, aí alguém pode dizer assim, mas era que ele queria mostrar o poder que ele tinha. Se era para mostrar o poder, por que ele não orou e a figueira deu fruto na hora e ele comeu os frutos? Vocês pensaram um pouco, gente. Vocês se colocarem assim, um pouco de raciocínio, de mentalidade. Se ele era Deus, como é que ele não sabia da estação, não sabia que não era o tempo daquela fruta? Se ele era judeu, por que ele não sabia também das estações? Se ele nasceu e foi criado ali. Ele não foi para a feira com a mãe, naquele tempo era feira, não tinha supermercado. Ele não foi para a feira com a mãe toda a vida, e saber que naquele tempo não tinha figueira, não tinha o figo, não tinha figueira. Ele não sabia como judeu que não podia amaldiçoar. Será que ele não sabia como judeu que para comer uma fruta a gente faz um abrahá, faz uma oração, qualquer fruta, e principalmente a figueira? Ele não sabia que para Israel a figueira é uma planta santa. Ele viveu e nasceu em Israel. É uma planta tão santa que nós temos que orar para tirar um fruto dela e comer. Temos que rezar, fazer um abrahá. Quer dizer, nada disso ele sabia. Levem isso em consideração nos seus raciocínios, nas suas reflexões. Vamos usar um pouco a cabeça, gente. Um pouquinho, vamos raciocinar um pouco. Chega de alguém dizer, a gente bateu o martelo, mas fulano disse, mas eu vou comprovar, né? Se é assim, eu vou buscar. O conhecimento é que nem eu digo a vocês. Eu estou dizendo isso aqui. Não quero que ninguém acredite taxativamente. Não, gente. Vá na enciclopédia, na Science Enciclopédia. Vá ler esse Michel Schumer. Vá ler o que é que a história diz, né? História mundial. Não vá ler só o Novo Testamento. Não, o Novo Testamento foi feito para isso. Aí você vai se entediar no seu entendimento. Você está no labirinto ali. Para onde você der volta, você vai chegar no mesmo lugar. Entendeu? Então busque outros conhecimentos. Então os judeus já sabiam matemática básica, costume, etc. A educação da judia preparava bem os jovens, as crianças. Daí, como naquele tempo, quem sabia ler era como se tivesse um mestrado hoje, segundo a estudiosa, tivesse um doutorado, um mestrado, fosse um PhD, porque já sabia ler, ninguém sabia, o judeu já era avançado, sabia ler, sabia matemática, sabia tudo, as crianças judias.
E eles cresciam e o rei pegava essas crianças, esses rapazes, e já colocava lá como escrivão, como contabilista, como, sabe, empregado de alto poder na corte do rei para que ajudar o rei. Né? Então, os judeus já se destacavam na matemática, na medicina, daí se tornaram cada vez mais próximos do rei, porque o rei sabia que o judeu tinha meios de curar melhor do que os médicos comuns. Porque os médicos comuns cristãos, ele dizia que não podia abrir uma pessoa para fazer autópsia, ele dizia que não podia mexer no olho, tipo como os médicos fazem, te arranca o olho para, sei lá, tirar uma catarata, fazer algum tipo de operação, ele dizia que não podia. E o judeu não se apegava a isso. O judeu é o seguinte, se Deus deu conhecimento e deu medicina para isso, aí Deus, o judeu admite, porque se deu inteligência para isso, o homem faça, não se apega a coisa religiosa para isso não. Se for para salvar a vida, se for para salvar a sua vida, não está escrito que não pode comer carne de porco? Está escrito. Mas a Bíblia é bem clara, a vida em primeiro lugar. Se for para comer, para você morrer de fome, daí você pode comer carne de porco, você pode comer cobra, você pode comer mosquito, você pode comer lagarta, você pode comer gafanhoto, você pode comer todas as espécies daqueles bichinhos do mar, né, que tem os camarãozinhos, que são uns bichinhos, tipo uma barata, tudo. Pode comer aquilo tudo do mar, que chamam de crustáceo, petiscos, mariscos. Pode comer. A gente em estado normal não, mas no estado de necessidade, Deus disse que pode comer. Que o mais importante de tudo é a vida, antes de qualquer coisa. A vida passa um conceito bíblico, um mandamento bíblico nesse sentido em relação à alimentação. Então, eles já faziam um parto que ninguém queria fazer, partos perigosos, que na concepção dele, aquele parto estava perigoso, que era para a mulher morrer, ou o menino morrer e tal, na concepção dos cristãos da época, tudo, né? E os judeus não, faziam os partos perigosos, tiravam os meninos, salvavam as mulheres, aí se desenvolveu muito, com maestria na medicina, na medicina, né? Então, chegou um tempo que até aí estavam vivendo bem, de repente, essa época era 1400, né, antes de 1500 ainda, ia haver um casamento, foi proposto um casamento entre, deixa eu confirmar aqui, Fernando Aragão e Isabela de Castela, da Espanha, né? A Espanha queria se tornar o país um dos mais poderosos do mundo, né? No entanto, tinha um problema. Qual era o problema? Tinham que expulsar, para poder essa senhora casar com esse senhor, com o Manuel, né, o Fernando Aragão, casar com Dona Isabela de Castela, eles tinham que dar um jeito de se livrar. Veja bem. Como os reis da Espanha eram cristãos e tal, só permitiam que a moça casasse se expulsasse todos os impuros, eles chamavam de os hereges. Os hereges, veja bem, eram aqueles que não seguiam o chamado Novo Testamento. Eram os hereges, pronto. Ele não era digno da rainha da Espanha ir morar lá em Portugal, casando com o rei, porque existiam os hereges, né, que os muçulmanos, os judeus. Então eles tinham que se livrar desse povo, porque ela não moraria num lugar que tivesse herege. Aí o rei queria fortalecer essa aliança, né, com Portugal e Espanha, e o rei muito inteligente, aí disse que foi daí, a estudiosa diz no livro que foi daí que surgiu até o jeitinho brasileiro, que Portugal tem influência sobre nossa colonização, né, principalmente, daí surgiu o jeitinho brasileiro, né? O que é que o rei fez? O rei fez, vamos fazer o seguinte, ele achou difícil para ele, porque o rei dependia muito da cultura, do conhecimento, da ciência dos judeus, que até hoje prevalece, né? O povo judeu veio para o mundo para melhorar o mundo, para ajudar o mundo, e para melhorar e fazer o bem, trazer o bem para que um dia a luz de Deus venha morar em Israel, né? Venha morar em Jerusalém, no templo, no terceiro templo, construído pelo Mashiach, que o povo judeu espera, né? E para o Deus habitar eternamente.
Então, o judeu tem a obrigação simplesmente de fazer o bem. Ah, mas o judeu está em guerra. É claro que está em guerra. Ou ele entra em guerra para se defender, ou matam ele, destroem ele de vez, que é o sonho de todo mundo teve esse sonho. Mas por que vai matar o judeu? O judeu roubou alguém, o judeu matou, o judeu assassinou. Não, 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 não. Porque o judeu não aceita que Jesus Cristo seja Deus. E que Deus seja três pessoas. Pronto, só por isso. Tem que aceitar, pulso. Você já pensou se o judeu dominar um país pequeno, sei lá, como o Uruguai ou qualquer outro país aí? Né? Uma hipótese. E ou o pessoal lá do país se converte ao judaísmo, ou são todos mortos, perseguidos e mortos, e seus bens são tomados, porque não querem aceitar o Deus de Israel. Não existe isso em Israel. Israel tem um Deus. Você acredita se quiser. Israel tem a Torá e a Taná, que Constantino criou a alcunha, Constantino com os bispos católicos, criou a alcunha de Velho Testamento, quer dizendo que é velho não tem valor. O interessante é que não tem valor, mas todo mundo canta hinos, canta salmos, canta hinos, todo mundo canta cantares de Salomão, provérbios de Salomão, a sabedoria de Salomão, né? Todo mundo lê os profetas, fiz os profetas em todos os lugares, em todos os cultos religiosos, tanto cristão como católico, se é a mesma coisa só, né? Mas vai que tem diferença, mas tudo é um livro só, né? É Jesus Cristo, aquelas coisas criadas por Roma, tudo, é um livro só. Quer dizer, é o Velho Testamento. Aí todo mundo segue o Novo Mandamento. Só não o sábado, né? Porque o sábado foi o dia do Senhor, que o Senhor nasceu. Gente, se é velho, tinha que ter passado tudo. Você não podia estar falando sobre os profetas, você não podia cantar ainda dos Salmos, que não é um livro velho, não tem valor. Canta as coisas novas que tiver no Novo Testamento. Ah, é um livro velho, é? Então não frise Gênesis, Número, Deuteronômio, não frise isso. Entendeu? Então se é velho, porque tanta coisa está acontecendo agora, aconteceu a vida toda, previsto nesse livro e até hoje prevalece. Até a ideia de Machia, vocês tiraram do livro da Torá e da Taná. Como é que é velho? Se o Machia não veio ainda, o Machia judeu, com todos os requisitos que Deus requer, o Machia não veio, e vocês sabem que não veio, e que não bate com esse Machia, com esse Messias que Constantino inventou com a Igreja Católica, pelo amor de Deus. Mas como Constantino estava no poder, ontem eu escutei o testemunho de uma catedrática amiga minha, na Sérvia. Ela disse, você vai ter trabalho de ensinar isso aí, porque você sabe que quem está no poder, a verdade que ele disser é a verdade que o povo vai dizer e que vai ter que aceitar. Foi isso que aconteceu com Constantino e com Roma. Estavam no poder, criou o Novo Testamento, empurrou goela abaixo, quem não aceitasse morria, muçulmano, qualquer um, árabe, qualquer um, judeu não aceitou, e até hoje o judeu mesmo não aceita, já tem judeu messiânico, judeu não sei o que lá, tem judeu aí, tem movimento judeu fazendo casamento de homossexuais, é totalmente contra a Torá, né, e tal. Mas aí é coisa pessoal deles, é o movimento deles, né? Mas o judeu mesmo, que se considera judeu e é judeu realmente, né? Ele não vai aceitar que Deus é três. Ele não vai aceitar que um livro de 1700 anos, 1800 anos, criado por um imperador criminoso, que matou até o próprio filho, que dominava sobre os países e fazia coisas tremendas de maldade com os países. Um cara desse vinha criar um livro santo. Junto aos bispos, cria o livro. Aí um dos comparsas dele, que é um dos bispos, que é o Atanásio, diz que Deus é três a partir de agora, a partir do ano 3025. Gente, quando ele vai dizer que era 3025, Deus já dizia há 1700 atrás na Torá que ele era único. Então vai valer mais a vontade de Constantino do que a palavra de Deus, do Criador, dos céus e da terra. Deus disse que o dia de descanso, que ele descansou e queria que a gente descansasse para lembrar dele, para poder se envolver com a família, meditar na sua palavra, tudo, cantar hinos de adoração a ele, dedicar o dia para ele. Foi o sábado. Aí vai ser o domingo, porque o Constantino quis, que criou que o Jesus morreu no domingo, é o dia do Senhor, agora é o domingo. Agora, depois de 1700 anos, que Deus ensinou desde o começo que seria eternamente mandamento perpétuo para o povo de Israel.
Você não tem a obrigação de seguir se você não é israelita, não é obrigado. Mas o israelita tem a obrigação. Então não pode se dobrar a esse tipo de coisa. Gente, vou parar por aqui, 25 minutos. Logo volto e continuo. Então fica difícil, né, para o povo judeu aceitar determinadas coisas. Dizer, um homem, Constantino, porque está no poder, porque Roma dominava parte do mundo, junta com o bispo, que eles tinham o poder absoluto de mandar prender, ou soltar, ou cortar no meio, a qualquer hora que ele era o imperador. Cria esse livro, compila esse livro, pega fatos históricos de 30 outros mitos que viveram na antiguidade, que também nasceram de uma virgem, que também eram filho do Espírito, do Espírito Santo, segundo, né, eles, que também morreu ao terceiro dia, ressuscitou, viveu, que a partir dos 30 anos começou a evangelizar, que também tinha 12 apóstolos, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que tinha poder de curar, são 30 histórias parecidas. Se vocês buscarem nos livros históricos dos mitos antigos, dos povos antigos, orientais principalmente, os primeiros povos, vocês vão ver que teve 30 pessoas que se assemelharam com essa mesma história. Daí muita coisa. O Rabino Dor Leon, ele disse que o livro do Novo Testamento é uma ficção não histórica e nem científica. Nem científica não é. Ele chega a dizer isso. Olha que é um homem que tem estudado toda a sua vida, né? E veio se converter ao judaísmo. Ele, como judeu, veio se converter ao judaísmo com 18 anos de idade. Hoje deve ter uns 60 e pouco. O Marcos Andrade Abraão, talvez o maior pastor religioso cristão que teve aqui no Brasil. Perseguia judeu também. Ele, como doutor em teologia, uma grande autoridade do Brasil. Ele se apresentava em todas as emissoras de televisões, todas as mídias, para falar sobre isso contra o judeu e dizer que o judeu estava errado por não aceitar Jesus Cristo tal como um Deus e como Salvador, não sei o quê. Esse homem, de tanto estudar, percebeu que errou a vida inteira e todos os cursos dele não valeu nada, assim como para mim, valeu pouco também. Os cursos que eu fiz de teologia não foram poucos, eu fiz alguns extras e fiz os acadêmicos, né, os teológicos acadêmicos, que é o bacharelado e o mestrado. Não perdi tempo, porque me aproximou cada vez mais do Deus verdadeiro, né, do Deus único e verdadeiro. Então o que acontece? Esse pastor hoje, as igrejas dele, Marcos Andrade Abraão, o homem que mais perseguia judeu aqui, que defendia o Messias, o messianismo romano, se converteu, hoje é rabino, prega há muitos anos, as suas igrejas transformaram-se em sinagoga. Hoje ele vende livros, aparatos rabinos para as celebrações festivas do povo rabino, do povo judeu. Ele hoje é rabino, os pastores dele que trabalhavam com ele, junto com ele, também são rabinos. E tantos outros, aqui no Brasil, um monte de pastores. Agora, o mais destacado que eu me lembro é esse pastor Marcos Andrade Abraão. Vocês buscam ele nas redes sociais, aí no internet, que vocês vão ver o testemunho desse homem. Ele já tem também uns 60 e pouco. Nós temos em nossa sinagoga, o pilastre lá da sinagoga, é um homem que foi um velhinho, que está com mais de 80 anos. Ele foi 40 anos pastor, não vou dizer a igreja, é uma igreja que guarda o sábado. Foi 40 anos pastor dessa igreja, formado em tudo que você pensar de teologia. Um homem que fala vários idiomas, catedrático de teologia. Esse homem passou a estudar profundamente. De 20 anos para cá, esse homem se dedicou ao judaísmo. Hoje é um dos maiores rabinos do Brasil. Não vou citar o nome dele, não pedi permissão, é meu amigo, tudo, mas não pedi permissão. Se ele me der no futuro, eu vou dizer o nome dele. Eu vou dizer a cidade que ele mora, tudo, aí ele vai ser facilmente conhecido. Eu não quero assim, porque ele é muito velhinho, apesar que com extrema vitalidade, uma extrema força. Ele tem programa em Portugal, ele ensina em Portugal, tudo. É um gênio, né, do conhecimento de Deus.
Esse homem também foi 40 anos pastor dessa igreja. E depois de muitos estudos, viu que não tinha condição de continuar como pastor, abdicou. Hoje ele é um grande rabino aqui no Brasil e prega para a Europa. As pregações dele vão toda para a Europa e eu acho que ele vai também, vai para Israel, vai para tudo. E é muito respeitado e eu tive o prazer de conhecê-lo, é meu amigo, eu recebo dele todo dia a comunicação. Só não pedi permissão para falar o nome dele, por isso que eu não vou falar. Então, gente, naquela época, como o povo espanhol exigia que os hereges, que são os hereges? Os que não acreditassem no livro criado por Constantino, né? Em que a pessoa de Jesus Cristo é o próprio Deus e é o segundo de uma trindade. E não foi o primeiro porque Atanásio não quis. É incrível um negócio desse, né? Assim, parece uma brincadeira. A gente fala aqui em casa e fica, meu Deus, parece uma brincadeira. Meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, muita gente fica pensando, como é que pode? Até na sinagoga,